Primavera Saúde está no ar e o nosso tema de hoje é demência. Vamos tentar entender um pouquinho o que faz parte dessa demência e é por isso que eu estou recebendo aqui no Primavera Saúde a doutora Gabriela. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada. Bom, doutora, para a gente começar essa nossa conversa, queria entender um pouquinho o que é demência? Como é que dá para definir exatamente o que seria isso, né? Certo. Demência, o próprio nome, na verdade, significa sair da mente. Demência, vem do latim. E, na verdade, demência é um conjunto de doenças. A mais conhecida é a doença de Alzheimer, mas as pessoas geralmente começam a esquecer ou começam a perder a capacidade de fazer as coisas. Por exemplo, uma pessoa que fazia o café todo dia não consegue mais acertar fazer o café. Ou a pessoa começa a esquecer objetos. A pessoa que ia para a igreja todo dia pelo mesmo caminho começa a se perder no caminho da igreja. Então, tudo isso são sinais de demência. Existem várias causas e vários tipos, elas são um pouco diferentes entre elas. Sim. Mas, no geral, a pessoa começa a sair da mente. Agora, essa questão desse conjunto de doenças, né? A gente sabe que são várias, né, doutora? Mas tem algumas, assim, que são mais comuns, como a própria Alzheimer, como você já citou? A mais comum é a doença de Alzheimer, que é a que a população conhece mais. Em setembro tem a conscientização todo ano. Sim. Mas a gente tem a demência causada pelo AVC, né, pelo derrame, que também mês passado teve um mês de conscientização. Por falta de vitamina B12, que está sendo bem comum hoje em dia, alteração da tireoide, infecção, hepatite, são várias causas. O Parkinson, que é uma doença bem conhecida, também em alguns casos pode causar demência. Então são vários subtipos, sendo a mais prevalente, a mais conhecida, o Alzheimer. Você falou que a falta de vitamina B12 pode acabar contribuindo e é bem frequente, pelo que você citou. O que vem causando tanta falta, tanta deficiência de vitamina B12 hoje? A vitamina B12 vem bastante de vegetais e de carne. Com a idade a gente absorve um pouco menos essa vitamina e alguns medicamentos a gente sabe que diminuem a absorção. A metformina, que é usado para diabetes, pode diminuir a absorção. Não quer dizer que todo mundo que toma vá ter essa falta, mas é importante cuidar. O omeprazol, o pantoprazol, todos esses remédios podem diminuir a absorção. Então, as pessoas que tomam, que precisam tomar esses remédios, têm que estar sempre acompanhando. E às vezes a própria idade ou alguns tipos de gastrite também. Só para não ter dúvidas, a demência e o Alzheimer, qual é a diferença deles? Quem acaba entrando? Tipo, Alzheimer é um tipo de demência? Isso, o Alzheimer é um tipo de demência. Nem toda demência é Alzheimer, mas todo Alzheimer é uma demência. E assim como o Parkinson também pode evoluir para um caso de demência. Demência é esse conjunto de doenças. Agora, falando em sintomas, né? Quais são os sinais que devem servir de alerta, principalmente para quem está ao redor e observa essa pessoa, né? Isso, o mais comum é o esquecimento. Na verdade, assim, a queixa que eu mais atendo hoje em dia é esquecimento. Doutora, eu estou esquecendo. Tem algum esquecimento que é normal. A pessoa com a idade às vezes demora um pouco mais para lembrar o nome das pessoas, demora um pouco mais para lembrar onde guardou os objetos, mas tem um esquecimento que não é normal. Por exemplo, como eu falei antes, a pessoa não está mais conseguindo fazer o café que fazia todo dia, ou às vezes não está reconhecendo mais alguém da família que está ali por perto, está se perdendo em locais conhecidos, está perdendo dinheiro ou perdendo objetos importantes que antes sempre sabia onde estava guardado e agora não sabe mais. Isso é um sinal de alerta para a família. Também mudança de comportamento, a pessoa que era calma de repente agora está irritada, ou a pessoa que era muito irritada de repente ficou calma, começou a fazer coisas que não fazia antes. Isso tudo é um sinal de alerta para buscar o médico e investigar. E existe um público que pode ser dizer assim, que é realmente o público que acaba tendo mais essa questão de desenvolver essa demência, doutora? Pode se desenvolver, a gente sabe que muitas vezes acaba atingindo os idosos, mas pode atingir outras faixas etárias, por exemplo? É mais comum em idosos, né, acima dos 60 anos, mas existe a demência de início precoce, existe o Alzheimer familiar, que em jovens ele é mais raro, é bem incomum, mas pode acontecer.
E a gente sabe que as pessoas com alguns tipos de problemas podem ter demência mais precoce. Por exemplo, quem tem síndrome de Down, em alguns casos, pode ter Alzheimer mais jovem, lá pelos 30, 35 anos. Ou a pessoa, por exemplo, que teve um acidente de carro com uma batida muito grave na cabeça, pode também desenvolver mais cedo. O que pode ser causador da demência, de uma maneira geral? A gente sabe que depende de cada situação. Hoje em dia, por exemplo, para o Alzheimer, a gente não tem bem uma causa, né? Se tem algumas ideias, mas a gente não sabe o que causa. A gente sabe como prevenir, que no caso ter uma vida saudável, fazer atividade física, cuidar da alimentação, ler, estudar, tudo isso a gente sabe que previne e atrasa o aparecimento da doença. Mas a gente sabe que algumas coisas podem causar, como eu falei antes, uma batida forte na cabeça, no caso, uma batida forte de um acidente grave, né, de acabar ficando hospitalizado, em coma, ou, por exemplo, um derrame. Como eu falei antes, algumas doenças, como a doença grave da tireoide, HIV pode causar isso também. Então, são várias coisas que são causa de demência. A demência, ela pode ter um fator hereditário? Pode. É incomum, mas pode sim. Existe a demência hereditária que a gente vê. Não quer dizer, minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Mas em alguns casos, sim, ela tem um fator hereditário. E nesse caso, como é que seria a orientação para as pessoas que acabam tendo um caso desse nas famílias, né? Isso, a orientação é sempre procurar o médico, né, para fazer o acompanhamento precoce. Não existe atualmente algum remédio que a gente possa dar para prevenir que a pessoa vá ter a doença. Sim. Mas existem orientações, cuidar de outras doenças que possam colaborar para isso, como a hipertensão, a diabetes, manter tudo isso bem controlado, ajuda a pessoa a talvez não impedir que a pessoa tenha demência, mas que se ela fosse ter com 70 anos, ela vai ter com 80, 90, então tem como a gente ajudar um pouco, sim. Agora, falando em ajuda, doutora, a gente sabe que para a pessoa que está começando a ter esses esquecimentos, é um momento muito difícil, porque normalmente as pessoas são bem ativas e do nada acabam se sentindo perdidas, né, literalmente. Nesse momento, entra o fator da família. Qual a importância da família e como que a família pode acabar ajudando nesse contexto, né? Uma coisa muito importante é não bater de frente. O que eu vejo muito é que às vezes o familiar acha que a pessoa está fazendo aquilo ou de birra, mas às vezes ela lembra e às vezes não lembra, parece que está fazendo de propósito. Então tentar ser paciente, não bater de frente, buscar grupos de apoio familiar. Em Criciúma, a Unesc tem um grupo de apoio para cuidadores de pacientes com demência. Importante. Então tentar não bater de frente, tentar compreender que não é... Eu tinha o familiar de um paciente que sempre me dizia que ele entendia que não era a mãe que estava fazendo aquilo, era a doença. Então isso ajudava ele a lidar melhor. Não é a minha mãe que está me agredindo, é a doença que está me agredindo, eu tenho que cuidar da minha mãe. E daí tentar compreender um pouco e lidar. A gente sabe que é um estresse, por mais que a gente ame e quer cuidar, é difícil cuidar de alguém com uma doença grave, principalmente uma demência, mas tentar compreender e tentar não fazer tudo sozinho. Geralmente alguém da família quer cuidar de tudo sozinho. E a pessoa acaba cansando, acaba estressando. Então tentar dividir um pouco essa carga, esse cuidado com outro familiar ou com um cuidador também, em caso que é só um filho ou só um irmão. Pode às vezes ter um cuidador para auxiliar um dia por semana para a pessoa tirar um descanso também. Com certeza. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é demência e eu tô aqui com a doutora Gabriela que está nos ajudando a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, doutora, vamos tentar agora entrar um pouquinho nesse grupo de doenças que acabam fazendo parte da demência, né? Começando pelo mais comum, que é o Alzheimer, não tem como a gente falar em demência e acabar não citando ele, né? Quais os sinais que ele apresentam, como que a família deve lidar nesses casos? Isso, o Alzheimer em geral vão ser pessoas mais velhas, né, acima dos 60 anos, mais comum em mulheres, mas pode acontecer em homens também. E o Alzheimer é aquele quadro que a gente está mais acostumado a ver, que a pessoa começa a esquecer.
Geralmente leva um tempo para a família notar, porque no começo a pessoa esconde muito. Tá perdendo objeto, finge que não perdeu, ou disfarça que está esquecendo o nome. No começo a pessoa consegue disfarçar e esconder. E depois começa a ficar mais difícil, a pessoa guarda objeto no lugar errado. Quando eu digo guardar no lugar errado, não é, por exemplo, guardar na gaveta errada, é guardar um sapato na geladeira, como eu já vi acontecer, por exemplo. Meu Deus, sério? Ou fruta no armário de casa, assim, do quarto. Então, o Alzheimer é o mais que a gente está habituado, o mais clássico. A minha mãe está esquecida, a minha avó está esquecida, tem se perdido, tem feito coisas que não fazia antes, guardado objetos em lugares errados, perdido dinheiro, esqueceu de pagar a conta, que não costumava esquecer, por exemplo, todo mês pagava certinho, de repente vai ver, faz meses que não paga a conta e achava que tinha pago. Então, tudo isso... E até que ponto que pode ser considerado a questão do esquecimento uma coisa que é normal, né? Não, que está dentro do padrão, vamos dizer assim, né? Isso, o que é normal realmente é esquecer o nome de uma pessoa que eu não vejo há muito tempo ou que eu acabei de conhecer, isso é normal. Ou uma coisa que acontece muito é, tô lá na sala, vou na cozinha fazer alguma coisa, cheguei na cozinha, esqueci o que ia fazer na cozinha, tem que voltar na sala para lembrar, isso acontece com todo mundo. Ou às vezes, vou no caixa automático, mudou a senha, não consigo lembrar mais a senha. Isso são esquecimentos que acontecem com todo mundo. Com a idade é normal demorar um pouco mais para lembrar das coisas ou demorar mais para fixar alguma informação nova. A pessoa consegue aprender com a idade, consegue fixar o aprendizado, consegue lembrar das coisas, só demora um pouco mais, é normal. Muitas vezes o que chega à família, a minha mãe ou a minha avó ou meu pai só repete as mesmas histórias. Muitas vezes a pessoa não tem muita história nova para contar, muitas vezes isso não é patológico, mas quando chega no consultório a gente tem alguns testes que dá para fazer e avaliar, ver se a pessoa está realmente tendo esquecimento. Outra coisa muito comum, quem tem depressão tende a ter muito esquecimento. Isso não é Alzheimer, não é uma demência. Tratando a depressão, tratando a ansiedade, esse esquecimento melhora e a pessoa volta a lembrar das coisas. Agora, tem uma situação que eu acho que a maioria da população, pelo menos, já vivenciou, de muitas vezes, principalmente as avós, acabam chamando todas as netas para depois citar o teu nome. Sim. Isso é normal também, doutora? Isso é normal, até porque em geral são muitos nomes, né? As pessoas há um tempo atrás costumavam ter 8, 9 filhos, cada um desses vai ter 2, 3, então às vezes são 18 netos. Convenhamos que é difícil, mesmo vivendo a vida inteira, é difícil lembrar. Isso é normal, sim. Esse é um procedimento normal. Muito bem. Agora, falando da doença de Parkinson, né? Como que ela pode acabar chegando ao ponto de se desenvolver também uma demência, né? Isso, nem todo paciente com Parkinson vai ter demência. Claro. Parkinson é aquela doença que a gente conhece da pessoa tremendo, que não é o mais comum tremer, a pessoa pode só ficar rígida, pode só ficar com algumas dificuldades de movimento, mas a gente está mais habituada com o tremor. E com o tempo, depois de alguns anos de doença, a pessoa pode começar a ter esses esquecimentos, como na doença de Alzheimer. É um tipo de demência parecido, só que começa com Parkinson, com tremor. Quais outras demências que são importantes a gente colocar aqui, que são diferentes dessas, que são tão comuns, às vezes os sinais e os sintomas acabam sendo diferentes também, né, doutora? Isso, uma demência bem comum que a gente acaba pegando no consultório é a hidrocefalia por pressão normal, que tem um nome difícil, mas na verdade é uma demência que a gente diz que é reversível. O que é reversível? Descobrindo cedo a gente trata e ela cura. É um acúmulo de água ali no cérebro, por algum motivo acumula, e drenando esse líquido do cérebro, melhora a demência. Como é que essa demência vai se manifestar? A pessoa vai ter esquecimento, vai começar a perder a urina, escapa o xixi, e a pessoa vai começar com dificuldade de caminhar. Tudo isso muito rápido e mais ou menos ao mesmo tempo. E chegando num médico, num clínico, num geriatra ou num neurologista, a gente consegue identificar, já encaminhar, fazer um exame de imagem para ver, diagnosticar e fazer o tratamento.
Para a questão de um tumor no cérebro, acaba tendo esses mesmos sinais ou é diferente? Depende de onde está o tumor, pode ter sim os mesmos sinais, por isso que a gente sempre pede ou uma tomografia ou uma ressonância. Como em toda demência a gente pede um exame de imagem, que a gente chama, né, uma tomografia, uma ressonância, porque várias coisas podem estar causando aquele esquecimento. Um tumor, uma infecção, própria hidrocefalia de pressão normal. Então a gente sempre tem que pedir um exame para ver, não para dar o diagnóstico, mas para ver se não tem outra coisa causando. Nesse grupo de demência, né, que a gente acabou citando alguns aqui, como é que é feito hoje o diagnóstico dessa situação, né, da doença específica? Isso, a pessoa chega no consultório com as queixas, a gente vai fazer alguns testes, nós temos vários testes para avaliar não só a parte da memória, mas a parte da cognição, que a gente chama. O que é cognição? Cognição é a capacidade que a pessoa tem de fazer as coisas, por exemplo, escrever, fazer o café, como eu falei antes, fazer cálculo, fazer desenho, memória, tudo isso a gente vai avaliar com esses testes. Às vezes as pessoas até estranham os testes porque tem algumas perguntas muito fáceis e outras mais difíceis, mas suspeitando da demência a gente vai pedir vários exames. A gente vai pedir exame de vitamina B12 para ver se não é uma falta da vitamina B12, exame de tireoide para ver se não é um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo que está muito descompensado e está causando esse esquecimento. Vai fazer muitas vezes testes para ver se a pessoa não está deprimida, vai fazer perguntas. A gente tem alguns testes para idoso e o próprio consultório a gente consegue ter essa ideia. E vai fazer uma tomografia ou uma ressonância também para ver se não tem um tumor, um derrame, a hidrocefalia de pressão normal. Atualmente a gente não faz um exame, vai diagnosticar Alzheimer. Existem alguns exames mais específicos que ajudam no diagnóstico, mas a gente costuma dizer que Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Vindo tudo bem, mas a pessoa tem um esquecimento, tem aqueles testes alterados, a gente já pode começar o tratamento. Agora, existem algumas doenças que podem ser parecidas com algum tipo dessas demências, mas que não são demências e acabam apresentando o esquecimento, que é um dos principais sinais? A depressão e a ansiedade podem se manifestar com esquecimento. E uma coisa que a gente vê muito em idoso é delírio, que a gente chama. Quando o idoso fica internado, por exemplo, às vezes ele começa a esquecer, começa a ficar agitado. Isso pode ser de uma infecção, do fato de estar internado, de trocar o dia pela noite. E o delírio, qual é a diferença dele? Ele vem e ele passa. Ele vai ser flutuante, que a gente chama. Uma hora a pessoa está confusa, está agitada, está esquecida e depois ela lembra de tudo. E melhorando a infecção ou saindo do hospital, o delírio passa e a pessoa volta ao que era antes. Interessante. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é demência e eu estou recebendo a doutora Gabriela, que é geriatra e está nos auxiliando, né, nesse trabalho de tentar entender um pouquinho mais esse contexto de várias doenças que podem acabar acometendo a demência, né? Bom, doutora, diante do diagnóstico que a gente já citou um pouquinho, como é que é feito o tratamento, esse trabalho que deve ser bem intenso, né? E de formiguinha, basicamente, para poder dar certo e ter um resultado, né? A parte mais importante do tratamento é orientar o paciente. Claro, muitas vezes o paciente não vai ter condições de entender aquela orientação, mas orientar o familiar. Como é que vai ser essa doença? Como é que ele tem que lidar com os aspectos da doença? Existem medicamentos agora que ajudam, por exemplo, no caso do Alzheimer, a doença a não evoluir. Não existe cura, mas existem remédios que podem estacionar a doença naquele estágio que ela está. Alguns já são fornecidos pelo governo e a pessoa continua esquecida, mas não vai piorar o estágio. E existe como a gente tratar os sintomas também. A pessoa não está dormindo à noite, a gente tem como dar um medicamento para ela dormir. Minha avó não me reconhece mais, ela está agressiva, está querendo ir embora. Muitas vezes o que acontece? Chega lá pelas 6, 7 da tarde, a pessoa começa a ficar agitada, começa a escurecer
e a gente se chama fenômeno do alvorecer, até tem um nome bonito, mas na verdade a pessoa começa a querer ir embora. A pessoa está em casa, eu quero ir embora, e tenta sair, tenta pegar as malas. Isso é muito difícil para a família lidar. Então a gente tem como tratar isso e também tem como ensinar os familiares a lidar melhor com isso. Mas uma das partes mais importantes do tratamento é realmente ajudar o familiar a lidar com aquela doença. Que eu acho que é a parte mais complicada, né? Agora, a respeito de fatores que podem ser considerados de risco quando o assunto é demência, doutora? Isso, qualquer doença como hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, quando ela não é tratada, quando não é feito um acompanhamento, ela é um fator de risco para Alzheimer. Quem teve derrame é um fator de risco para ter demência também. Quando a gente diz fator de risco, não quer dizer que todo mundo que tem isso vá ter. Quer dizer que ela tem uma chance um pouco maior. Sedentarismo, quem não pratica atividade física, não comer frutas, verduras, tudo isso é um fator de risco para demência. A baixa escolaridade, a gente sabe também que é um fator de risco, então estimular sempre estudo, escolaridade, leitura, isso também ajuda a prevenir a demência. Agora, como conviver com uma doença que acaba sendo tão agressiva para a pessoa que enfrenta, né? Apesar de muitas vezes acredito que o paciente não tem nem noção do que está acontecendo. Acho que talvez pode ser até muito mais agressiva para quem está ao redor dele, né? Em geral chega uma fase que realmente a pessoa com a demência, ela não sabe bem mais o que está acontecendo. Sim. Então realmente se torna mais difícil pro familiar. Por isso que tem os grupos de apoio e a parte também, como falei antes, a pessoa tem que tirar um tempo para ela. Não adianta querer 24 horas por dia, 7 dias por semana, ficar ali, não dormir, que chega um ponto que ninguém consegue aguentar. Então, tem que a pessoa se cuidar também para poder cuidar do familiar. Eu sempre oriento, se a pessoa não consegue se cuidar, ela não vai conseguir cuidar de outra pessoa. Então, isso é muito importante. Tem a Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, tem site na internet, tem no Facebook, nas mídias sociais, que a pessoa pode se cadastrar, eles mandam informação para o familiar, mandam livros. Aqui em Criciúma tem o grupo de apoio da Unesc, o grupo Bem Viver com Alzheimer, que na verdade não é só para Alzheimer, é para cuidadores de pacientes com todas as demências. É no último sábado do mês lá na Unesc, é gratuito. Vão médicos, vão outros geriatras, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, sempre tem uma palestra com orientações para ajudar a pessoa a lidar também. Advogados, muitas vezes tem a questão jurídica, a pessoa muitas vezes não pode mais responder por si juridicamente, legalmente, então tem também gente para orientar, para ajudar esses cuidadores. Que bacana. Agora falando em questão das possíveis complicações que essa doença pode acabar gerando, doutora. Em geral, a pessoa com Alzheimer que chega com qualquer demência, na verdade, chega a gente acaba falando Alzheimer porque é a mais comum e mais conhecida, mas qualquer demência que chega numa fase avançada, ela acaba ficando muito na cama. E quando o idoso fica muito na cama, tem mais chance de ter infecção urinária, pneumonia, de fazer aquelas lesões por pressão, aqueles machucados da pessoa ficar muito tempo deitada. A pessoa acaba desnutrindo. A pessoa começa a ficar magra porque começa a comer menos e mesmo quando come muito, ela perde muito peso por causa da doença. Então isso é normal, isso é uma coisa que assusta muito o familiar, porque a pessoa perde muito peso, mas isso é da própria doença. Agora, existe um meio de prevenir? Tem como a gente manter, quem sabe, às vezes lendo bastante? Tem alguma atividade que, às vezes, exercitando o cérebro, consegue fazer com que mantenha a demência, quem sabe, mais longe de uma possibilidade de ela se desenvolver? Quanto mais ativo a gente for, menor é a chance de desenvolver alguma demência. Tanto ativo fisicamente, hoje em dia se sabe que a atividade física ajuda a prevenir. Eu sempre falo, às vezes a gente fala atividade física, as pessoas querem caminhar 1 hora por dia. Não precisa ser 1 hora por dia. Eu sei que muitas vezes a gente não tem 1 hora para sair todo dia caminhar e às vezes chove. Mas, sabe, 20 minutos por dia, meia hora, vamos lá, vamos fazer uma caminhada, mas não é para ir visitar a vizinha, é para pôr o tênis, para pôr a roupa confortável e tirar aquela meia horinha para caminhar 3, 4 vezes por semana, comer frutas, comer verduras, ter uma alimentação saudável e sempre tá lendo, sempre tá vendo coisas novas. Eu vou, digamos, todo dia trabalhar pelo mesmo caminho. Muda o caminho, de vez em quando isso ajuda a estimular outras áreas do cérebro.
qualquer coisa que se consiga fazer diferente, de maneiras diferentes, aprender uma língua nova ajuda a prevenir também. Qualquer estímulo à cognição, qualquer estímulo de leitura ajuda também a prevenir. Muito legal. Bom, agora eu vou trazer um dado da Organização Mundial de Saúde que estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para 135,5 milhões de pessoas que podem ser atingidas com a demência. É um número muito expressivo. A gente calcula pela prevalência que Criciúma atualmente deve ter pelo menos 5 mil idosos com demência. Nossa, gente. Que é um cálculo de prevalência, claro, a gente não tem esse estudo, mas é mais ou menos isso. Daí o pessoal pergunta, mas por quê? Por que vamos dizer, 20 anos atrás não tinha isso, há 30 anos atrás? Tinha questão que antes não era diagnosticado, antes, como a gente conversou no intervalo, tá ficando velho, tá ficando senil, tá ficando gaga, com perdão do termo, as pessoas achavam que era normal do envelhecimento e ninguém diagnosticava. E as pessoas não viviam tanto. A expectativa de vida a gente vê que está aumentando, as pessoas estão chegando aí nos 80, 90, 100 anos, então doenças que antes não existiam, porque as pessoas não chegavam a viver tanto para ter essa doença, sim, agora estão existindo. E claro, a questão também da nossa mudança de hábito de vida, a gente está cada vez mais sedentário, cada vez se alimentando pior, cada vez mais obeso, então tudo isso contribui. Com certeza, cada vez mais estressado. Também, com certeza. Cada vez mais doenças psiquiátricas, a gente sabe que depressão, ansiedade está aumentando muito, aí, não só no Brasil, mas mundialmente falando. Sim. Então tudo isso vai colaborando. Com certeza. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu acho que é importante, como eu falei, a pessoa prevenir. Nunca é tarde para prevenir, nunca é tarde para se cuidar, mas eu já estou com 50, 60 anos. Nunca é tarde. Vamos começar a fazer uma atividade física, vamos começar uma leitura, um clube de mães. Às vezes, nos próprios postos de saúde, tem aí clube para atividade física, fazem caminhadas, tem academias na praça. Não precisa ser uma coisa cara. Às vezes o pessoal, eu não posso pagar uma academia, mas caminhar, eu sempre falo, é um exercício bom e é de graça, então não é um gasto. Interagir, sair com os amigos, sair com a família, tentar se manter o máximo ativo, isso previne não só demência, mas a maioria das doenças do envelhecimento. Muito obrigada, doutora Gabriela, também por ter aceito o convite e participado do Primavera Saúde. Imagina, obrigada pelo convite. Vamos para o nosso momento de reflexão? As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.